Olá, pessoal. Mais um brasileiro que mora fora do país aceitou meu convite de bater um papo sobre como foi o processo migratório dele, nessa saída do Brasil. Vou colocar ele aqui na linha para ele compartilhar com a gente como foi e como está sendo essa experiência lá no país que ele está morando. Bom dia, Léo. Tá me Boa ouvindo? tarde. Boa tarde aí, na verdade, né? E aí, como E aí, estamos? Tudo tu tudo na paz, cara. Aqui tá tudo na paz. Tirando o frio, hoje até que não tá tão frio. Aqui ontem de manhã estava muito frio, estava 4 graus, agora tá 17, então tá bem 17 tranquilo. graus? 17 graus no inverno, é que eu tô no Arizona, no meio do deserto, né, cara? Mas quando faz frio, então deve fazer aquele frio de ou Até não? que Não, até que aqui não, aqui na região não. De manhã, quando a gente levanta para trabalhar, assim, umas 6 horas, 6h30 e até uns 4 graus, mas tirando isso, durante o dia até bem gostoso. bem difícil. Nessa região que eu tô do Arizona, né, tem uma região, mais para as montanhas que essa hora deve estar nevando bastante por lá. Sim, bem diferente Cara, daqui. bas ba A Inglaterra ela varia entre 0 a 20 graus, é isso. sério. 0 a 20 graus. Inverno, que são, vou exagerar, tá? São 9 meses de inverno, bem, não rígidos, porque vai ficar variando entre -2 a 10, tá? Durante 9 meses vai ficar mais ou menos nessa temperaturazinha chata. E aí quando vem o verão, aí a gente fica na temperatura ali de 17 a 25. Então, Acaba acostumando, né, a gente acaba acostumando com esse tipo de coisa. Léo, seguinte, cara, de novo quero te agradecer por ter aceito o convite de trocar essa ideia. Como eu falei, é um projeto que está bem no início ainda, mas eu mudei do Brasil para os Estados Unidos em janeiro de 2019 e muitas pessoas que eu conheci, muitas pessoas que eu converso até hoje, eu acabei percebendo que os problemas que a gente passa quando a gente migra do nosso país acaba sendo meio que comum entre as pessoas, né? E aí eu tive essa ideia de trocar ideia com os conhecidos, com as pessoas que a gente vai conhecendo no meio do caminho, para a gente compartilhar um pouco da experiência, para contar como foi o processo migratório, quais foram as maiores dificuldades que a gente passou, principalmente no começo, porque depois de um tempo você acaba meio que acostumando. E aí eu tive essa ideia, comecei a contactar algumas pessoas, as pessoas foram me indicando pessoas a trocar esse papo. Pô, obrigado de novo por ter aceito. vamos lá, a ideia Vamos, é ajudar. vamos, legal, show de bola. Essa é a ideia mesmo, ajudar as pessoas que estão pensando a sair do país ou as pessoas que estão recém-chegadas no país a ver quais são os potenciais problemas e as potenciais soluções, né? Cara, vamos começar pelo seu nome. Conta aí da onde que você é lá no Brasil, quantos anos você tem, como você decidiu, por que Inglaterra, por que você conta onde você mora, mas é, por quê? Por que saiu do país? Então, é isso aí. Assim, tenho 33 hoje, Leonardo, Léo. Quem tá mais contente comigo chama de Léo, quando tá bravo chama de Leonardo. Mas basicamente é isso. Eu sou de São Paulo, né? São Paulo capital lá, meio aquela maluquice, né? Que correria, porra, a vida sempre foi muito corrida em São Paulo, principalmente para quem tá ali na capital. Então, morava na Zona Norte, depois fui para a Zona Leste. No fim das contas, é, ficava naquela correria entre trabalho, faculdade, loucura, Marginal Tietê, tudo mais, isso, aquilo. E já tem 4 anos que a gente, né, eu e minha esposa, fizemos essa decisão de vir aqui para a Inglaterra. Não foi uma decisão assim, né? Ou vamos para a Inglaterra, tem todo um Então, processo por tem, trás. tem, tem tem um processo, teve toda uma programação que vocês tiveram que fazer antes de ir, né? Tem, tem. Basicamente, se a gente for olhar para trás e ver por que da Inglaterra, foi bem assim, né? Na verdade, imigrar é sempre uma dúvida.
para todo mundo. Na Uhum. verdade, todo mundo pensa. Na verdade, as pessoas. A grande verdade que acontece, Wagner, é assim. As pessoas falam, pô, não aguento mais o Brasil, quero sair daqui. Vou sair. Mas calma lá, gente. Entre você falar vou sair até o momento de você realmente sair, é um processo chato e complicado. É isso Primeiro, que vamos para onde? é isso que as pessoas não imaginam às vezes, né? Não é simplesmente você vender sua casa, pegar a grana que você tem, ir para o aeroporto e falar, escolher o destino, é aqui que eu vou, né? Exato. É muito mais complexo. Então, eu vou te falar que eu realmente fiz um planejamento. Então, parei, fui escrever para onde eu vou, por que eu vou, o que é que eu vou fazer, como é que eu vou, entendeu? Então, existem diversas formas. Você está aí nos Estados Unidos, a gente sabe da burocracia da imigração americana, o Canadá mesmo, que você havia comentado no nosso bate-papo anterior, também tem uma complexidade também. Europa, ela tem a sua complexidade, então cada país vai ter a sua forminha, o seu jeitinho, entendeu? Uhum. De como é que você vai conseguir fazer de forma sempre correta você imigrar, entendeu? Para lá. Uhum. No E nosso caso, é isso que eu ia perguntar. No caso de vocês, vocês tinham algum facilitador, por exemplo, um passaporte europeu já? então, eu acho que o nosso caso é um pouco atípico, justamente por conta disso. A gente não tinha nenhuma forma, não tinha uma cidadania europeia, não tinha alguém que fala vem que a gente se vira, alguém que te arruma um emprego, sabe? Mais ou menos dessa forma. E a gente começou a fazer um planejamento e eu vou ser bem sincero contigo. Eu tinha muito desse sonho, não sabia como efetivar ele. E a minha ideia era, só tinha duas formas, né, efetivamente, para conseguir fazer isso. Na época eu não trabalhava numa empresa multinacional, Uhum. então não tinha nem a possibilidade sabe, vou arrumar uma vaga no exterior e É, vou pedir para ser transferido. vou migrar como expatriado da empresa que eu trabalho. Não existia nem essa possibilidade. Isso, essa seria a opção 1. Opção 2, vou começar a mexer com a papelada dos meus bisavós e avós, que a maioria de nós no Brasil temos Uhum. bisavós, avós italianos, portugueses, espanhóis, né? Por conta da imigração que ocorreu lá na época das guerras, né? Na Uhum. Primeira Guerra ou mesmo na Segunda Guerra. Então, muita gente acabou fugindo, né, da Europa naquela época, e por isso que eu não tinha essa segunda opção. E a terceira opção, que era a única que me faltava, era o seguinte: vou colocar meu currículo na internet e vou ver se chama a atenção de alguém. E é a menos provável essa, né? Porque é difícil fazer isso. E Verdade. foi justamente o que aconteceu. Então, eu tinha essa vontade, eu tinha preparado, eu tenho um background legal dentro da área que eu trabalho no ramo da indústria e engenharia, Uhum. tenho um background bem legal, então fiz Qual tipo de engenharia? Produção, elétrica, mecânica, né? Na elétrica? verdade, Uhum. engenharia elétrica e eletrônica, mas a minha especialização é na parte de máquina, ferramenta, automação e robótica. E Então, dentro desse processo de decisão que você jogou o seu currículo nas redes, você jogou no Brasil para tentar angariar alguma empresa multinacional no Brasil, ou você já jogou no país que vocês decidiram mudar? para ser sincero, o que eu fiz? Avaliei os mercados dentro da área que eu atuo. Então, dentro da área que eu atuo, os mercados mais fortes o alemão, né, a Alemanha, num geral, Uhum. e o Japão. São no ramo de tecnologia. Estados Unidos também é muito forte. Não falo alemão, não falo japonês. Eu falei, pô, e agora? O que eu faço? Já falava inglês na época. Então, pô, Uhum. falo inglês. Ou vou para os Estados Unidos, ou eu vou para o Reino Unido, ou eu vou para a Austrália. Claro que tem Irlanda, tem África do Sul, tem algumas outras opções, mas Profissionalmente não era uma boa opção para você. profissionalmente, a Austrália, porra, longe pra caramba. Eu não queria tá mais fácil, mais acessível, entendeu? Que hoje é uma delícia quando os amigos vêm de férias para a Europa, eles sempre pingam aqui em casa, passam por aqui, Verdade. então a gente não fica tão distante das pessoas, entendeu? E aí, dentro do meu ramo, o Reino Unido foi onde eu foquei mais, porque os Estados Unidos, legal, sim,
tem a indústria muito forte, mas o Reino Unido, a Europa, eu amo futebol, amo Champions League, gosto do multiculturalismo, sabe, da Europa. Uhum. Na época, a Libra estava tão alta quando estava agora, então financeiramente também era um pouco atrativo. Então, e aí foi quando eu foquei no Reino Unido. Foi quando eu foquei no Reino Unido, fui entender naquela época, 4 anos e pouco atrás, fui entender quem eram as Catos, sabe, as Catos, site Sei. de quem eram Os headhunters da vida, né? os headhunters da vida, quem eram as empresas e tudo mais. E eu deixei o meu currículo disponível na internet. Deixei ele e tive muitas consultas, entendeu? Muitas consultas mesmo. Porque dentro da nossa área, dentro do nosso ramo, falta profissional, essa é a realidade. Bom, muito, muito bom saber. E tive muitas procuras, mas aí é onde entra o X da questão. Legal, a empresa te contacta, você desenrola, você conversa e tudo mais, mas quando a empresa entende que o seu processo não é um processo de vou só contratar mais um funcionário, porque se eu tivesse uma cidadania europeia, a empresa fala, tá bom, você começa a segunda, fechou, acabou. Mas Verdade. não é o caso, entendeu? Então, no meu caso, eu tive que falar com muitas empresas, mas muitas mesmo. Na verdade, não vou nem exagerar, mas, sei lá, falei de fazer entrevista mesmo, falei entre 7 a 10 empresas, entendeu? Nossa, bastante. Então a procura é bastante mesmo por Sim, essa área. teve uma procura interessante. E foi quando a gente começou a conversar e eu sempre coloquei muito às claras, ó, mas vocês têm que ser meu sponsor, né? Vocês têm que Uhum. fazer o processo para que eu possa vir, porque eu não tenho elegibilidade para viver e trabalhar no Reino Unido. E nisso, nas suas pesquisas, vocês já sabiam, vocês e sua esposa, vocês já sabiam quais eram todos os processos burocráticos que você precisa? Eu pergunto isso porque, assim, as empresas não estão acostumadas com isso. Igual você disse, muitas pessoas que migram, elas têm o passaporte europeu, então a empresa só está contratando mais um, que é a pessoa que tem livre trânsito nos países da Europa. No Sim. seu caso, a empresa não está acostumada a trazer alguém num processo de um país lá da América do Sul, que precisa de um sponsor, que precisa de tudo. Você fez essa pesquisa prévia e indicou para a empresa, ó, tudo bem, vamos fechar, se vocês querem me contratar, a gente precisa desses processos, ou eles já sabiam de todo o processo burocrático de imigração que você precisaria fazer? O meu empregador, tá? Na verdade, assim, se tratando de Reino Unido, existe uma lista de sponsors já certificados, Uhum. tá? Eu fiz toda a pesquisa, eu já sabia como funcionaria ambos os lados, entendeu? Então, é um processo que eu tinha que estar mais preparado do que a empresa. Não é aquele processo que a empresa me pegaria pelo braço e falaria assim, ó, tá bom, deixa, tudo tranquilinho, a gente vai fazer todo o processo para você. Porque é um processo complexo, entendeu? Não é um Uhum. processo fácil. E naquela ocasião eu sabia tanto o meu processo como deveria ser, e tanto quanto o processo da empresa. E o engraçado é que eu falei com algumas empresas naquela época e eu tinha essa lista de sponsor. Quem é que já estava certificado? Então, por exemplo, na época, eu fiz entrevista com a BMW, fiz entrevista com Caterpillar, fiz entrevista... E eu ia, através dessa lista, eu sabia quem eram as empresas. Então, porra, a BMW já está certificada. Para ela é um passo Fácil. para fazer o meu processo, entendeu? Porque ela não Uhum. precisa fazer o processo dela e depois fazer o meu processo, entendeu? Porém, assim, fui conversando e assim, ironia do destino, a empresa que mais me chamou a atenção e que é a empresa que eu trabalho até hoje, ela não tinha certificação. Ela não tinha certificação. Então, mas foi uma experiência engraçada e curiosa, porque naquela ocasião, os caras, eu fiz algumas entrevistas via Skype, algumas assim, com vários níveis dentro da empresa, inclusive com o presidente, que foi uma das últimas, e eles falaram, nós estamos muito interessados em você, no seu currículo, a gente gosta daquilo que você pode proporcionar para nós aqui e tudo mais, mas assim, nunca fizemos esse processo, a gente não sabe como te traz, a gente quer, a gente só não Uhum. sabe como te traz, entendeu? E aí naquela ocasião eles falaram, tá, antes da gente dar qualquer passo,
vem para cá, vamos bater um papo, vamos conversar. E aí, naquela época, você tem... eu estava empregado, estava trabalhando em outra empresa. Então, você está fazendo aquele processo natural de mudança de emprego, que Uhum. normalmente você não fala para o seu empregador atual que você está mudando de emprego. Até E você ainda tiver mais... tudo fechado na próxima, você não conta, né? Mas exato, justamente. Mas assim, pensa que quem está fazendo um processo de mudança de emprego fala assim, eu vou chegar mais tarde, porque você vai fazer uma entrevista e mais tarde você está no escritório ou na fábrica e por aí vai. Ou no próximo dia, né? Fala, Ou ou no amanhã eu próximo não venho, vou dia. resolver problemas pessoais. Agora, para fazer uma Exato. viagem, ficar fora Agora, alguns dias. agora para ir de São Paulo para aqui para Inglaterra. Tive que pegar alguns dias, né? Na época, eu lembro que era Corpus Christi, então era aqueles feriados ali que emendavam 3, 4, 5 dias. E aí eu vim para uma viagem de 3 dias, né? A empresa acabou arcando com o custo da minha vinda e tudo mais. Eu vim para fazer uma entrevista e foi legal, assim, sabe? Porque aí Uhum. você conversa, porque existem receio de ambas as partes. É importante. Às vezes o brasileiro ele quer sair do Brasil, ele quer arrumar uma oportunidade, mas também não deve ir para qualquer oportunidade que venha Oportunidade. aparecer. Então é um processo de mudança de emprego. Você escolhe a empresa e a empresa te escolhe. Te escolhe, Então eu exato. vim um papo com o pessoal e tudo, foi super legal. E o mais legal, assim, curioso, é que eles viraram e falaram assim, nós nunca fizemos esse processo, mas nós vamos correr atrás e vamos ver o que é que precisa fazer. Eu tinha uma ideia bem assim profunda do como seria o processo para eles e todos os custos envolvidos. E para mim, naquele momento, ficou bem claro que não, beleza, os caras estão dispostos a arcar e fazer tudo, porque eu ainda tenho que voltar para o Brasil e também eu tenho que me preparar para sair do Brasil. Então não é Exato. só você vai mudar de país, essa é a mudança mais importante que você faz. Então você tem que ter certeza que você está completamente preparado. E, e aí eu senti também confiança da parte deles, que eles estavam todos com tudo certo, sabia que os custos seriam altos por parte deles, e eles Uhum. arcaram tanto com o custo deles quanto com o meu naquela ocasião e fizeram um E, processo. e como que funciona esse visto? Porque eu também tenho um visto de trabalho aqui nos Estados Unidos. E inicialmente ele é válido por 2 anos e mais um, que é o último ano, então totaliza 3 anos. Só que nesse último ano você não pode sair do país. Até pode, mas se você sair, você tem que renovar esse visto de trabalho lá antes de você voltar. Sim. Só que esse visto de trabalho eu não posso trabalhar numa outra empresa que não seja o sponsor do meu visto. Enquanto eu tiver com o visto de trabalho, eu tenho que trabalhar para essa empresa. Eu não posso ter nenhuma outra fonte de renda que não seja essa empresa. Exato. Funciona da mesma forma aí? Similar, é similar, Uhum, entendeu? Então, aqui naquela época, então só para contextualizar ali e pôr um pouco em ordem cronológica, o processo, se fosse bem acelerado, quando eu digo acelerado, é todo mundo providenciando os papéis na hora que precisam ser providenciados de uhum, forma ágil. O processo demoraria em torno de 3 meses, mas o processo inteiro, para mim, levou em torno de 6 meses para poder mudar. E aí você fica naquela, volta para o Brasil, você apertou a mão das pessoas e tudo mais, e você fica naquela de aguardar, que é realmente um momento, acho que é um momento difícil, assim, sabe? Tem uhum. múltiplos sites, blogs na internet, onde as pessoas postam suas experiências e tudo mais, e eu ia acompanhando por ali, para ter uma ideia do processo e tudo mais. Para o Reino Unido, tá? Vamos falar de Reino Unido em si, porque Uhum. cada país tem a sua forma. No Reino Unido em si, você tem algumas formas de migrar para cá. Ou você vem estudar, ou você vem a turismo por 6 meses, ou você vem a trabalho, né? Que é o Tier 2, General Visa, Tier 2, que normalmente ele tem dois tipos de Tier 2 desse visto, que ele é o General, que é um visto normal, ou para Uhum. Skilled Workers, né? Que são Sim. profissionais que têm demanda dentro daquele país. Então, vou te falar que países do hemisfério norte, tá? Então vou falar Estados Unidos, Canadá, vou falar aqui Suécia, Finlândia, Noruega, Dinamarca, Reino Unido. A maioria desses países eles têm demanda, né?
Isso eu estou falando antes da, antes da pandemia, tá? Uhum. Agora, com a pandemia, as coisas mudam, mas a demanda Continua ainda, né? continua existindo, né? Isso volta cedo ou tarde. Então, eles acabam facilitando, ou pelo menos fazendo com que o processo ocorra de forma mais natural para essas vagas onde o mercado interno não consegue repor as pessoas, colocar as pessoas, entendeu? Então, por exemplo, no meu processo, eles tiveram que, o seu pode ter sido alguma coisa desse tipo, para poder me trazer, eles tiveram que colocar num site público, mas Sim, outros 2 sites privados, um anúncio de emprego. E sim, todas aquelas empresas que candidatarem, todas aquelas pessoas que se candidatarem àquelas vagas, a empresa precisa apontar para o governo o porquê que ela não vai contratar essas pessoas que se candidataram e vai fazer um processo de migração para um cara X, entendeu? Então, entendi. só para você ver uma curiosidade, é uma curiosidade legal, eu tenho um amigo que mora em Ohio, aí nos Estados Unidos, e o diferencial do processo dele, no processo do visto dele, foi que assim, as pessoas se candidatavam para a vaga e ele estava lá. Então, eles tinham que comparar esses profissionais com o meu amigo. E Uhum. aí batia, os currículos davam exatamente igual. O diferencial foi que eles listaram que o meu amigo falava espanhol, ele fala espanhol na época, e os outros americanos que se candidatavam não falavam. Não Então, falava. foi um meio que o que fez com que o processo dele fosse para frente, entendeu? Existem Entendi. algumas formas, mas assim, você tem que ler muito e também ter paciência, entendeu? Acho que esse é Uhum. o... E assim, não é uma forma ilegal, é uma forma legal de se fazer. O meu caso foi bem parecido com o caso do seu amigo. A diferença é que, como eu trabalho na área de tecnologia e a empresa que eu trabalho, ela tem um escritório no Brasil, quando eles tornaram pública a divulgação da vaga, não tem como. Na área de tecnologia, o skill acaba batendo com muitas pessoas que vão tentar concorrer à vaga. Mas o diferencial que eles colocaram é que precisavam do português, por exemplo. E aí é onde você esbarra com pessoas que não falam português. E aí vai Exatamente. eliminando. Mas o Não está processo é errado. exatamente o mesmo. Justamente o que você falou, não está errado, Uhum. porque no caso dele específico, a vaga era para ele trabalha remotamente, é, remotamente também, né? Na verdade, ele vai para um escritório, mas ele é responsável pelo suporte técnico online e ele dá suporte técnico nos Estados Unidos e América do Sul. Então, você tem que falar realmente o Tem que espanhol. falar. Então, Exatamente. justamente, não tem nada errado. Mas, voltando lá na sua pergunta inicial, o processo de visto para cá, ele funciona, tá? O visto de trabalho Tier 2 General tem 2 tipos. Um de 3 anos e um de 5 anos. Depende, independe. É a empresa que define na hora que vai te trazer, ou ela Uhum. faz uma aposta logo e faz 5 anos, ou ela faz 3 anos. A única coisa que vai mudar é o custo desse visto, E entendeu? a renovação automática ou não? A renovação não é automática, você tem que fazer, reapresentar toda a papelada de novo, que é similar à papelada que foi previamente submetida quando você fez o visto Uhum. pela primeira vez, mas mais tranquilo, bem mais fácil, porque você já está dentro do país. Então, no caso, só para você ter uma ideia, no caso quando eu submeti a minha papelada para o visto inicial, que foi ali lá na Vila Olímpia, lá naqueles prédios onde fica o consulado do Canadá e o consulado do Reino Unido, eles ficam juntos ali em um dos Uhum. prédios. Essa papelada saiu, aí foi para o exterior, aí voltou. E é um momento que você coloca todos os seus documentos da vida ali, né? Você tem tudo. Exato. Mas vai, volta, isso sem problema. E Existe um passo alternativo? Por exemplo, aqui, quando você vem com visto de trabalho, ah, ah, durante o período do seu visto de trabalho, você consegue entrar com green card, que aí você se livra da empresa que você trabalha. Isso significa que você pode mudar de emprego, você pode mudar para outra empresa. Como funciona aí no Reino Unido? Você vai com visto de trabalho, uma vez expirado esse visto, você necessariamente precisa renovar o visto de trabalho ou existe uma espécie de green card no Reino Unido que você possa tirar e trabalhar em outras empresas? é assim.
você tem um processo de... No meu caso, então vou falar dentro do meu caso. O meu processo foi de 3 anos para vir. Uhum. Então, quando bateu os 3 anos, a gente fez o processo de renovação por mais 3 anos. Mas a regra do Reino Unido é da seguinte forma: quando você tem 5 anos que você já está aqui no UK, você pode aplicar para o Indefinite Leave to Remain. Então, você tem uma permissão para ficar, contanto que você ainda continue atrelado àquela empresa. Mas aí, o que Hum. acontece? Basicamente, então, você tem uma renovação de 3 anos e outra renovação de 3 anos, que é a que eu fiz agora, por exemplo. Quando eu chegar no 5º ano, eu posso fazer mais uma renovação que vai me dar esse visto que não vai requerer nenhuma outra renovação. Então, eu vou poder permanecer pelo momento, enquanto o meu sponsor ainda precisar do meu trabalho. Do seu trabalho. Basicamente assim. Porém, quando você totaliza 5 anos de visto de trabalho, com de indefinite leave to remain, você já pode, quando você totaliza 6 anos, estando pelo menos com esse ILR, você já pode aplicar para a cidadania, entendeu? Então, no total de 6 anos, você pode aplicar para a cidadania, se você fizer o processo mais rápido possível, entendeu? Bateu Entendi. 5, renova por completou aplica para a cidadania. Então, podemos dizer que sua liberdade é, é oficializada com entre 5 e 6 anos de Reino Unido. Exato, exato. Na verdade, o que acontece, né, e também para as pessoas entenderem, é assim: enquanto você tem um sponsor, você tem que trabalhar para ele. Isso Uhum. não significa necessariamente que você não possa mudar de emprego. Você pode. É só você encontrar Mudar uma de sponsor. empresa que precisa que faça todo o processo de sponsor para vocês. Eu vou falar, sendo bem sincero por mim, é uma trabalheira. É uma trabalheira, sabe? É um momento assim de, porra, de muita indefinição, sabe? Você não, porque você submete a papelada e tem que ficar esperando, entendeu? Esperando, né? Então, mas claro, se você foi por um sponsor, não está contente no seu trabalho e tudo mais, e ter que aguentar, por exemplo, 5, 6 anos trabalhando para o mesmo sponsor até você conseguir se libertar, que foi como você disse, eu imagino que deva ser complicado essa situação, entendeu? Mas no meu caso, então assim, então você pode mudar de emprego quando você quiser, contanto que a outra empresa seja seu novo sponsor, tá? Exato. E assim, aqui no Reino Unido, dentro dessa situação nossa, ou a minha, né, no caso, quando eu tiver 6 anos, sim, eu aplico para uma cidadania, que é um processo também trabalhoso, até mais trabalhoso, porque você vai se tornar um cidadão britânico, então tem provas, tem um monte de coisa para saber se você realmente conhece o Reino Unido, tem um monte de Uhum. coisa, e tem um custo alto também, se eu não me engano, não quero falar nenhum valor errado, mas está em torno de 2.000 libras por pessoa hoje para fazer um processo de cidadania. Então, mas assim, acho que é importante. Então, para quem tem uma segunda cidadania, então eu tenho alguns casos de amigos aqui que têm uma segunda cidadania, são brasileiros, tá? 99% dos brasileiros que estão aqui no Reino Unido, eles são cidadãos europeus. Cidadãos europeus. Então, a maioria dos meus amigos ou dos brasileiros que a gente conhece são espanhol, tem a segunda cidadania como espanhola, italiana e portuguesa. Tá? Então, é bem raro, tipo, casos assim com pessoas com visto de trabalho igual o meu. Essas pessoas já têm uma segunda cidadania. Elas poderiam aplicar até para uma terceira cidadania, a inglesa, mas isso tudo depende daquilo que você pensa para a vida. Pensa que isso é um investimento para a vida, entendeu? Então, para Exato. mim, que hoje eu só sou cidadão brasileiro, ter uma segunda cidadania é importante num momento de crise, num momento de dificuldade, você ter uma segunda opção, entendeu? Uhum. E, assim, a cidadania europeia, ela, ela eu vou falar pré-Brexit, tá? Eu não sei como que as coisas ficaram assim. Ela é muito importante para quem resolve trabalhar na Europa. O Reino Unido era um dos lugares que, acho que na Europa inteira aceita, mas o Reino Unido era um lugar que tem bastante gente que tem cidadania, igual você disse, portuguesa, espanhola ou italiana, que seja.
e arrumaram um emprego, foram morar aí, arrumaram um emprego aí. Como que ficou depois do... Assim, então, até pré-Brexit, nem faria, não sei, talvez não seria um investimento, seria um gasto a mais, porque como a pessoa já tem essa cidadania europeia, acabaria dando no mesmo, então talvez não faria sentido ter uma cidadania de UK. Sim. Depois do Brexit, essa cidadania europeia, italiana, portuguesa, espanhola, que seja, ela ainda é válida como uma possibilidade de você arrumar emprego normalmente aí em UK? Não mais, e agora tende a dificultar ainda mais. Então, agora com o Brexit, que começou 1º de janeiro agora de 2021, os europeus, né, que já estavam, tá? Os europeus a gente chama, são os que têm a cidadania Uhum. do continente, eles tiveram um período para aplicar para um pre-settle, e agora que já fizeram um pre-settle, eles conseguem aplicar para um settle. Então, quem estava, fica. É assim que basicamente vai funcionar. É um processo que, sinceramente, eu não domino, porque eu não precisei fazer ele, porque não tange Uhum. a mim. Mas, assim, os novos que virão para o UK, os novos imigrantes que entrarão no UK, independente de onde venham agora, eles vão fazer um processo parecido com o meu. Tá? Então, assim, agora todo mundo que entrar no UK vai ter um PBS, né, um Points Based System, que você vai ter que se adequar. Então, ali está a demanda do trabalho que você vai fazer, se tem demanda ou não para aquilo que você vai fazer, vai precisar de um sponsor também. Então, assim, aí ainda eles estão desenrolando alguns acordos. Então, o Reino Uhum. Unido já tem meios, na verdade, assim, com a Europa, ele ainda facilita de uma forma ou outra para quem quiser contratar alguém. Mas isso tende a ficar todos os processos assim como o processo que eu tive, entendeu? A tendência é que fique mais próximo do que é hoje aqui nos Estados Unidos, né? Que hoje aqui, por exemplo, não tem muitas exceções. A tendência acaba sendo essa. Cara, eu vi, você se programou, você é o que a gente diz do cara que fez a programação partindo do princípio que queria sair do Brasil. Esse foi o seu ponto de saída e daí para frente você começou. Você comentou que você já falava inglês, então fica mais fácil de você migrar, principalmente para os países que são da língua inglesa. Sua formação, onde você aprendeu inglês? Era o inglês britânico ou era o inglês americano? Eu pergunto isso porque é bem diferente o sotaque, né? A pronúncia é muito diferente, né? É mais do que isso, né? Na verdade, então vamos voltar ali atrás. É engraçado, a gente fala, pô, já falava inglês. Engraçado quando você mora no Brasil e tem A gente só uma percebe que a conexão de gente não inglês e falava quando muda. quando você chega realmente para viver, porque, sendo bem sincero, e isso a gente tem que levar em consideração. Nós brasileiros, vivendo no Brasil e fazendo viagens para o exterior, a gente não precisa de um inglês fenomenal. Principalmente porque a gente vai viajar por 3, 4 semanas no máximo, porque é o período das nossas férias no Brasil. Você vai estar turistando em locais onde as pessoas esperam que apareça gente com dificuldade no idioma e você está comprando. Então, é igual, porra, vou para Orlando. Nossa, Orlando tá todo mundo querendo te vender. Então, é Verdade. difícil você, porra, não, fui para Orlando e me virei super bem. Claro, mas viver, então assim, eu acho que, eu considero, vou colocar no meu caso, tá? E inglês é muito difícil, inclusive discutir níveis e tudo mais. Acho que quanto mais você aprende, mais você acha que você não sabe, que eu vou falar por mim. Exatamente. Então, hoje já estou um tempo aqui, já tenho uma vivência, a gente já domina, fala de trabalho, isso e aquilo, mas é assim, quanto mais você estudar, essa é a realidade, você vai descobrir aquilo que você não sabe, entendeu? Então, assim, eu no Brasil estudei 1 ano só em escola de inglês, e a grande verdade é que eu sempre fui muito curioso, entendeu? Então, Uhum. muito curioso. Filme, música, literatura, que eu digo assim, né, de tecnologia, que eu sempre gostei, ler manual, essas coisas, sabe? Essas coisas mais de tecnologia, máquina, robótica, os equipamentos, quando se fala de tecnologia, todos eles
Brasil não produz muita coisa, então a maioria são importados. Importado. Então, você acaba, no processo, você acaba por muitas vezes necessitando do idioma e se debruçando muitas vezes em cima de manuais e de necessidade de falar com o exterior. Então, eu tinha tido algumas viagens para o exterior antes mesmo de sair do Brasil, já tinha tido algumas experiências internacionais, principalmente a trabalho, então me sentia preparado, tá? Mas quando chegou aqui, eu vi que o buraco é mais embaixo em termos de idioma, é complicado. Então, a gente no Brasil, mas não só a gente no Brasil, mas o mundo consome muito mais conteúdo americano porque os Estados Unidos é uma máquina de produzir conteúdo. Então, os filmes, tudo que a gente vê, tudo é com inglês americano. Então, quando você chega aqui, você vê que é diferente, entendeu? É bem diferente. Eu pergunto porque eu precisei ir aí algumas vezes a trabalho e a minha dificuldade foi muito grande quando eu cheguei aí, cara. Foi muito grande. Eu, assim, confessando, eu demorei uns 2 dias para começar a acostumar o ouvido com o sotaque britânico. E assim, eu acho que é uma dificuldade que todo mundo passa, igual você disse. O americano, ele é muito bom de vender, né? De mostrar as coisas dele. Eles pegam coisa que tem de monte no mundo inteiro, só que eles sabem como vender, sabem como criar pontos turísticos e um buraco no chão. E você acaba consumindo muito conteúdo americano. E eu acho que essa dificuldade todo mundo vai Todo ter. mundo. Sem exceção, E, sem exceção. e... Você pode ter estudado anos no Brasil, vai chegar aqui vai ter uma dificuldade. Minha recomendação é o seguinte: bata de frente com o problema, não se esconda, não entre numa loja e fique esperando e saia lendo todos os rótulos para não ter que perguntar para ninguém. Não, pergunte, Porque entendeu? isso só atrapalha, né? Porque Isso só vai tardar. Exatamente. O segundo idioma é prática, né? É o que a gente chama de minutagem, né? Quanto mais minutos você tiver, quanto mais horas você tiver ouvindo aquele idioma, ouvindo aquele sotaque diferente, mais rápido você vai se acostumar, né? Exatamente. Cara, deixa eu perguntar, e moradia, como foi o processo? A empresa te ajudou a encontrar os lugares ou você chegou por você mesmo e falou, vou trabalhar aqui, vou procurar alguma residência próximo da onde eu vou trabalhar? Então, no meu caso, né, eu trabalho viajando. Então, eu não atendo um escritório todos os dias, então eu visito fábricas, visito clientes, né, nosso, todo santo dia. Então, eu nunca precisei ter uma base fixa. A empresa nunca falou, quero que você venha para o Reino Unido e more aqui. Não, sempre foi livre, entendeu? Poderia ter ido para Londres, poderia ter ido para qualquer outro lugar. Hoje eu moro aqui em Birmingham, que fica 1h30 de Londres com trem. Você já foi? Esse é o primeiro lugar que você mora? Você saiu do Isso, Brasil e foi para Birmingham? isso foi. Basicamente foi, mas o que acontece? Como é que foi o processo na época? Como eu sempre estaria viajando e sempre faria projetos de 1, 2 semanas e tudo mais, de qualquer forma eu sempre precisaria de hospedagem, entendeu? Então, o meu acordo com a empresa na época foi que eles me providenciariam hospedagem para mim pelos 3 primeiros meses e depois do terceiro mês teria sido tempo suficiente para eu já ter visitado casas e apartamentos e alugado alguma coisa, entendeu? E foi justamente como eu fiz, né, na época. Levou alguma coisa do Brasil ou fez igual a minha? Eu, minha esposa, minha filha, colocamos as roupas na mala e viemos embora. Não trouxe nada, não trouxe nada. Vou te falar por que eu não trouxe nada. Primeiro, trabalheira gigantesca para trazer as coisas do Brasil. Eu sei, eu sofri isso na pele. Isso. Teria um custo também bem elevado. E na época, o que eu resolvi fazer, tá? Foi transformar o que eu tinha em dinheiro. Então, vendi a maioria das coisas, tá? Isso estou falando de aparelhos
domésticos e Eletrônicos. móveis e tudo mais, essas coisas, né? Eu vou chegar lá, eu vou precisar de um sofá, então eu vendo meu sofá aqui e compro um sofá lá. Vou precisar de uma geladeira, então vendo minha geladeira aqui e compro uma geladeira lá. Até porque a tensão é diferente, não encaixa na Não tomada, sabe? encaixa, é o É plug é um diferente. milhão de coisas. Então, o nosso processo em si, a gente veio, no fim das contas, com 6 malas ou 8 malas de 32 quilos na época. A Uhum. empresa, inclusive, acabou falando, não, traz uma mala adicional que vocês precisarem. E a gente só veio com as malas. Essa é a grande realidade. E aí eu também descobri que aqui, quando a gente chegou, a maioria dos imóveis, apartamentos que se alugam, já se aluga mobiliado, entendeu? Então, ainda mais, não faria sentido nenhum ter trazido alguma coisa. Verdade, Você verdade. aluga alguma coisa, você já aluga mobiliado. Então, vou falar assim, foi um processo... eu tinha uma carta da empresa na época, então eu não tenho... Acho que a grande questão, que é aí, isso as pessoas não sabem, as pessoas que estão no Brasil, é que assim, você não tem histórico de crédito nenhum no país onde você está. Exatamente. Então, ou seja, qualquer coisa que você venha fazer pode ser simples, comprar um carro, comprar, alugar um apartamento, qualquer coisa. Você não tem, ninguém te conhece, ninguém nunca viu o seu nome. Você não tem igual no Brasil, que quando é tão natural para nós pedir um CPF, mas no nosso CPF está tudo. É Tem tudo. todo o nosso histórico ali, entendeu? Uhum. E a gente não tem um credit score, a gente não tem nada. Então, isso é uma coisa que você tem que ir construindo. Existe, inclusive, na internet, meios para você construir o seu credit score o mais rápido possível. Eu nunca me preocupei efetivamente com isso, até porque tinha o contrato de trabalho, entendeu? Então, Uhum. você tem um contrato de trabalho para você levar no meu imobiliário e tudo mais, fala, não, trabalho para essa empresa, ganho X, isso, aquilo. Eles veem que realmente, pô, não, o cara tem como bancar isso aqui, então eles facilitam de alguma forma. Agora, por exemplo, o brasileiro que vem para cá com a cidadania europeia, que ele resolve vir para cá para procurar emprego. Então, ele chega aqui e não tem emprego. É o brasileiro que provavelmente vai ter que pagar 3, 4, 5 meses de aluguel adiantado Adiantado. antes de para conseguir entrar dentro do imóvel. Mas é tudo uma questão de entender as regras e se planejar, entendeu? Uhum. Então, Aqui, esse processo do credit score, ele é bem complexo, né? Porque, assim, basicamente, quanto mais você gasta e vai pagando em dia, mais o seu credit score vai aumentando. Só que para você gastar, você precisa ter um credit score. Então, exato. assim, Na época, você entra num loop em que você acaba tendo que procurar algumas alternativas. A alternativa que eu usei, não sei se você se tem essa opção aí, foi usar um cartão de crédito pré-pago. isso, eu já ouvi isso. Na verdade, é aquilo que eu te falei. Eu acabei não indo por. Eu vi várias coisas para fazer com que você desse um boost assim no seu credit score. Então, eles Uhum. falam vai numa loja de presente, pega um cartão pré-pago, começa a Começa. carregar ele e começa a utilizar. Então, tem essas formas, sim. Eu, sinceramente, acabei não utilizando. Acho que foi até complicado, porque eu lembro que quando eu cheguei, beleza, você traz um pouquinho de dinheiro e tudo mais, mas chega um determinado momento que, porra, você começa a sentir falta de um cartão de crédito, para você Exatamente. não ter que colocar grana na frente. Você paga e no final do mês você, pum, então... E Para você gerenciar suas finanças de uma forma melhor, você acaba precisando de um cartão de crédito. Não tem Então, como. eu lembro esse meu amigo que mora em Ohio, nos Estados Unidos, aí ele tinha me dito, ele falou, Léo, essa questão de credit score é uma questão chata. Se você conseguir fazer alguma coisa para te aliviar isso, eu recomendo. Na época, eu até falei com um amigo que, coincidentemente, trabalhava no Serasa, né, Experian, né, que nada Uhum. mais é a mesma empresa. Ele Uhum. trabalhava lá, eu falei, porra, meu, como é que eu transformo o meu credit score brasileiro num credit score... Ele falou, não tem Não jeito, tem não como. tem, Eu sabe? fiz essa pesquisa também. Não tem como. Então, é assim, você tem que ir aos pouquinhos e eu recomendo que você tenha uma graninha guardada para não passar aperto, entendeu? Eu tive, assim, Aqui, nos primeiros meses, pô, a Libra custando, na época, já estavam R$ 6, 6, R$ 6, né? R$ 7 na época, quase, 6,20, 6,40. Meu, tinha uma reservinha, mas também, porra, você não tem toda hora ficar transformando dinheiro a Transformando. seis, é Exato. complicado.
Aqui você tem algumas opções quando você vai alugar sua casa, o seu apartamento, que seja, né? Uma das opções é essa que você diz, pagar, quando você não tem histórico de crédito nenhum, você paga 2 ou 3 aluguéis Sim, antecipadamente, e aí eles te dão lugar. Ou se você conhecer alguém, algum americano, ou algum brasileiro mesmo que tenha um histórico de crédito já construído, ele pode assinar como co-signer. sim, Uma responsabilidade que você compartilha com essa pessoa, mas é basicamente, se você não pagar, ele paga. E aí sim. você não precisa adiantar esses aluguéis. É, E uma coisa, cara, o brasileiro que estiver se programando para ir, uma média, quero alugar um apartamento com um quarto. Vamos pegar um lugar pequeno, um apartamento com um quarto. Qual que é a média de gasto que ele vai ter? Não sei se você sabe em Londres, que talvez seja mais caro, ou aí em Birmingham, onde você mora. É muito caro a média de aluguel aí? varia como é complicado, é difícil falar. É igual eu te perguntar, pô, quanto custa um aluguel de quarto no Brasil? Primeira coisa que você vai perguntar é onde? Região, por É exemplo, onde, que entendeu? exato. Então varia muito. Então, a gente sabe, São Paulo é muito mais caro, interior já não tão mais caro. Então vamos falar em São Paulo, porque o Reino Unido tem o tamanho do estado de São Paulo. Então Uhum, São Paulo é como se fosse Londres e onde eu estou aqui é como se fosse Campinas, é como se fosse Jundiaí, por exemplo. uhum. Então os valores aqui são pelo menos metade dos valores de Londres, tá? Metade dos valores? Isso. Londres tem os valores muito absurdos, tá? Então eu vou te dar uma base, um apartamento em Birmingham, que é onde eu moro, de um quarto, né? Um quarto, cozinha, sala e tudo, vai gastar provavelmente na faixa entre 500 a 600 libras mensal, tá? Mensal? Mensal. E em Londres, aí claro também que vai. Você tem que ver se fosse São Paulo, ou você está na Zona Leste ou você está em Ou tá Pinheiro, em Pinheiros, é verdade. entendeu? Aí varia bastante. Se o cara quiser ter uma vista para London Eye, ele vai ter que desembolsar para ter essa vista e Gastar. morar Mas em perto. Londres eu chuto que esse valor deve estar na casa de 1.100 libras. Né? E os gastos, é uma cidade que você demanda muito, você precisa muito do transporte público ou você não tem opção de transporte público, você acaba tendo que optar por carro. Para ir para Londres, por exemplo, você tem trem, você tem ônibus, ou tem que pegar o carro e pôr na estrada. Não, é bem tranquilo em relação ao transporte público, né? Vamos falar assim por Londres. Londres, você anda em Londres toda ela com transporte público, metrô, né? Ou através do Tube, ou de ônibus mesmo, que se consegue acessar qualquer parte de Londres. Não é um transporte barato, essa é a realidade, mas é um transporte ok, é um transporte bom, não é ruim. Mas eu diria assim, tá? Nunca vivi em Londres, mas eu acho que você, a não ser que você tenha alguma necessidade extra, né? Às vezes um filho pequeno, fazer compras em mercado e tudo mais, acho que é interessante você ter um carro. Caso contrário, acho que tranquilo. Você pode fazer qualquer coisa que você venha fazer, venha precisar de com De, transporte trans, público. de Aqui em transporte Birmingham, a público. gente mora no centro, então ser bem sincero, a gente faz tudo de transporte público, né? Ou Uhum. andando mesmo, quando a gente precisa. Na verdade, mais andando do que de transporte público. E aí acabo utilizando o carro assim, mas para ir num mercado, para enfim. Essas coisas que acaba precisando, não vai pegar o trem com um monte de sacola, essas coisas, né? E brasileiro aí em Birmingham, você conhece ou não? Lobo solitário, acabou não conhecendo ninguém. Não, eu demorei, para ser bem sincero assim, como eu cheguei sem conhecer ninguém, não conhecia ninguém, não tinha nenhuma referência, ninguém na época que me apontou, mora aqui, mora lá, faz isso, então você acaba indo pela internet, né? Essa é Uhum. a realidade. Então, a própria decisão de ter vindo por Birmingham é porque eu não queria morar, nasci e vivi minha vida inteira em São Paulo, não queria morar numa cidade muito pequena,
E aí a gente acabou optando por Birmingham por conta da localização geográfica, que está no coração do Reino Unido, está bem no centro, e é a segunda maior cidade do Reino Unido, né? Uhum. Então, Birmingham só está atrás de Londres. Então, é maior que Edimburgo, maior que Liverpool, Manchester, Cardiff, todas essas outras cidades, entendeu? Então, Uhum. isso aí. Não, e é bem bacana, porque é uma ótima opção, né, para quando você está fazendo o seu planejamento e vê que Londres é muito caro. Claro, não significa que você vai gastar muito menos, mas é uma opção para quem está pensando em ir para a região, ao invés de ficar em Londres, porque assim, muita gente pensa, quero mudar para o Reino Unido e acha que a única opção é Londres. E não, tem os arredores. Assim, eu sou de Santo André, São Paulo. Sim. Eu imagino que Londres é como se fosse São Paulo e deve ter os ABCs da vida, o Santo André, o São Bernardo, o São Caetano ao redor, e tem as opções que são, igual você disse, Jundiaí, Guarulhos, que são um pouco mais, não são São Paulo, mas estão ali muito próximo de São Paulo e deve ter um fácil acesso via transporte público, essas coisas, né? Basicamente, Cara, vai depender muito do seu trabalho, né? Onde é, uhum, se você tem um escritório, se tem uma empresa que você tem que ir todo dia, entendeu? Então, vai depender muito. A minha recomendação é assim, se a pessoa vai trabalhar remota e não precisa estar em Londres, não necessariamente vá para Londres, porque verdade. não é só por conta do custo, não, tá? Mas é questão também de qualidade de vida. Eu ser muito sincero, sempre estive na loucura de São Paulo e hoje só o fato de não estar, sabe, naquele agito e tudo mais, você acaba ganhando mais em qualidade de vida. Mas isso vai de Exatamente. pessoa para pessoa, isso. Tem gente que vai em busca efetivamente da agitação, e tem pessoa Exato. que vai em busca de uma qualidade de vida um pouco melhor e deixar a agitação para ser uma coisa opcional, né? Quando eu Sim. quero agitação, eu vou atrás da agitação. Quando eu não quero, eu fico aqui no meu canto e acabo ficando sossegado. Mas em Cara, relação e a brasileiros, assim que você tinha perguntado e eu acabei não respondendo, tem tem bastante bastante. brasileiro, entendeu? Principalmente os brasileiros com cidadania europeia, entendeu? Então, Uhum. bastante brasileiro, mas espalhado pela Inglaterra inteira. Não saberia dizer um número, mas na internet, né? Se está na internet a gente acredita, falam aí em torno de 60 mil brasileiros. É Então, bastante, tem bastante. bastante, bastante. E futuro, cara, onde você vê o Léo, o senhor Léo, você vê o senhor Léo voltando para curtir uma aposentadoria, uma velhice lá perto dos familiares em São Paulo, perto dos amigos, ou você vê o Sir Léo aí em UK? É complicado, bem complicado dizer assim. Eu acho que hoje mesmo não saberia dizer. Uhum, Sinceramente, não saberia dizer porque é, qualidade de vida aqui é legal, assim, tá? Qualidade de vida no Brasil é melhor. Isso sem uhum. sombra de dúvida. Comparado à Inglaterra, não se compara. Não se Mas compara, né? isso depende muito daquilo que você busca, entendeu? Então, o Brasil é um espetáculo, é uma delícia. Clima perfeito, as pessoas alegres, os seus amigos, a sua família. O Brasil é ótimo. Porém, é assim, tem que ver aquilo que você busca para a vida, né? Eu acho que, como experiência, dentro da minha área aqui, uma das minhas responsabilidades, um dos meus deveres, essa é a realidade, é viajar. Então, Uhum. eu viajo à Inglaterra e a Europa inteira para cobrir atender os clientes que nós temos e tudo mais. Então, assim, é uma delícia também esse multiculturalismo, entendeu? Tá em locais diferentes. Porra, o clima aqui é o que mais pega, entendeu? O clima é tenso na Inglaterra. As pessoas às vezes não têm essa noção, entendeu? Se chamam São Paulo de cidade da garoa, não sabem Não o que sabem é como que é, Inglaterra né? no geral, porque não é que também chove o tempo inteiro, mas é o clima fechado, sabe? Sempre com nuvens, assim. Então, Você vê o sol poucas vezes no ano, né? pô, não é que você vê, mas é poucas vezes no ano. É assim, tipo,
Eu costumo contar, é que eu gosto de frio, tá? Eu gosto de frio, mas não gosto de chuva e tempo feio o tempo inteiro. Mas eu sinceramente, porra, quando dá aqueles dias de calorzão, assim, que nem a gente tem lá em São Paulo, sabe? Que você fica suando e tudo mais. Aqui eu conto, porque eu não gosto, são dias que me incomodam. Normalmente nós temos uns 5 dias no ano que tem esse calorão assim. Claro que o clima anda meio louco por tudo quanto é canto. Você viu agora na Espanha, a nevasca que teve na Nevasca que Espanha. deu. Então, a gente também teve neve aqui semana passada. Então, assim, são anos e anos. Teve 2 anos atrás aqui que foi insuportável o verão. Foi muito, muito quente. Mas é difícil. Hoje eu não sei te dizer se volta ou se não volta. Deixar a vida levar e Deixa, vamos... como diz uma filósofa brasileira, você não tem nenhum planejamento, vamos deixar a meta em aberto para quando atingir a meta, dobrar a meta, né? Dobrar, né? Cara, obrigado por Sim. você ter aceito de novo esse bate-papo. Muito interessante a história. Eu acho que vai ajudar bastante. Você é um caso bem atípico, porque a maioria das pessoas que eu converso migraram para trabalho ou resolveram migrar por elas mesmas, mas não teve um planejamento, esse planejamento que você fez, toda essa pesquisa que você fez, muito interessante. E, assim, igual eu te falei, a meta, o objetivo desse bate-papo é ajudar as pessoas que estão ou pensando em migrar do país ou que já estão lá recentemente a ter algumas ideias, para ter algumas experiências não vividas por elas, mas que elas possam viver lá na frente. E assim, eu não tenho dúvida que esse seu processo de planejamento que você fez vai ajudar bastante, vai encorajar bastante gente por aí, cara. Obrigado de novo por disponibilizar esse tempo que você tem aí. Aí já é tarde. Eu vi que a gente começou a falar e estava claro lá na janelinha lá atrás. Agora já 5h30, deu uma 5h30 da tarde escurecida. já escureceu. Tá escurecendo 4h30, 5 horas da tarde, já tá escurecendo aqui no inverno. Verdade, cara. Obrigadão de novo. Fica na paz aí. E qualquer coisa, tamo junto, cara. Forte Feito. abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau.